O videogame faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, sem contar que é uma memória afetiva muito importante, porque meu tio me deu meu primeiro videogame e mal ele sabia o peso que isso ia ter em toda a minha vida. Então eu ia lá, um pequeno Lucas de 4 anos de idade, ligar seu Sega Mega Drive e conhecer terras distantes, lutando contra monstros fortes e que a cada fase ficavam cada vez mais difíceis, seja indo pro Japão feudal em Shinobi 3, derrotando exércitos do mal em Golden Axe, ou até mesmo chorar de medo com Altered Beast. Sério, que desgraça de jogo. Eu lembro até hoje que eu tinha medo do escuro, justamente por pensar que esses bichos iam aparecer. E sério, eu não conseguia jogar, mesmo sendo o jogo mais legal que via no videogame. Mas o problema dos jogos da época não era nem isso. Eles eram tão difíceis, e você ficava horas e horas jogando para passar da segunda fase, sem contar que não tinha como salvar. Então você tinha só algumas horas para zerar o jogo e desligar o videogame antes da novela da minha avó passar na televisão. E essa era a pressão, essa dificuldade, essa frustração era tão, mas tão recompensadora. E por mais que os dias passassem, eu sempre sentava no fim da tarde na frente da televisão e jogava os mesmos jogos para passar nas mesmas fases, lutando contra os mesmos inimigos. Mas por que esses jogos eram tão complicados? E ainda mais, por que jogos atuais que são complicados continuam em alta e ainda tendo uma comunidade tão engajada em consumir cada vez mais esses jogos e todo mundo que existe ao redor deles? Primeiro, pra gente entender por que ainda tem maluco que gosta de jogos que sejam cada vez mais difíceis, a gente precisa olhar justamente para os jogos do passado. Antes, os jogos eram difíceis por necessidade. Tanto que por ser uma tecnologia que ainda estava engatinhando, os cartuchos sempre foram muito caros. Então, para justamente passar por cima desse problema, aumentando o tempo de jogo de algumas horas para dias e semanas, era aumentada a dificuldade do jogo para dar para ele uma vida útil maior. Assim, tanto a experiência quanto a conquista em zerar aquele jogo fica mais marcada e logo os pais iam comprar outros, que vão se manter jogáveis por mais tempo pela dificuldade e emoção. Tá, mas o que isso tem a ver com os jogos modernos? Muitos dos jogos atuais, como Hollow Knight e Dark Souls, prezam por uma experiência única, onde o jogador não vai conseguir alterar a dificuldade manualmente. Dark Souls, por exemplo, tem um sistema desafiador aos jogadores que ao zerar pode recomeçar o jogo em uma dificuldade agora bem mais difícil. Isso se estende não só na dificuldade que se joga o jogo, mas na forma que se joga. Tanto que a comunidade de Dark Souls e speedrunners de outros jogos já zeraram grandes nomes que são reconhecidos por serem difíceis de forma bem... como que eu posso dizer? Não convencionais. Sério. Bananas. E agora, a vida toma parte se estendendo além da própria experiência do jogo, mas indo para um lado mais exploratório de como lidar com os desafios que a gente já conhece. Tanto que tenho certeza que você, assim como eu, colocava sempre desafios no caminho, tornar tudo mais complicado enquanto você jogava, seja não levar dano ou até mesmo passar sem matar nenhum inimigo e assim vai indo. Tudo isso influenciando e refletindo em como os jogos são construídos, porque essa dificuldade e a sensação de desafio vai moldar e muito o como e porquê dentro dos jogos, seja o level design e até mesmo de desafios que podem orientar a construção da narrativa dentro do jogo ou a economia dentro dele, como está sendo os passes de batalha que a gente vê agora em jogos como Fortnite e League of Legends, onde a busca por recompensa não está no desafio de jogar, mas sim tornar uma experiência mais competitiva e recompensadora além das vitórias dentro do próprio jogo. As recompensas e o reconhecimento que vem com a conclusão das tarefas, além de dar uma satisfação original de derrotar um inimigo e conseguir experiência para o seu personagem, também dá para quem joga formas diferentes de reconhecimento e destaque dentro da comunidade, se inserindo junto com o jogo, quando outros que vão consumir uma obra vão lembrar também. Porque aqui, além das próprias missões e objetivos do jogo, quem joga consegue definir suas próprias missões e objetivos, tornando o desejo por continuar jogando muito mais forte. Porque por mais que você coloque missões para o jogador concluir dentro da narrativa do que está sendo jogado, você pode acabar dando um caminho para o jogador e não desafios, fazendo com que o jogo todo por si só perca o seu propósito e seja só uma lista de afazeres que quando terminada vai ser esquecida. Por isso, instruir um jogador a depender das quests, na verdade pode criar uma dependência para dar sentido à obra que está sendo consumida. Tá, mas o que isso tem a ver com arte e produção artística dentro de um jogo?
Olha, eu sei que em primeiro sinal pode parecer meio abstrato, mas não é tanto assim. A arte tem muito a ver com a exploração do mundo em que o jogo vai se inserir. Porque sem abstração artística, o jogo vai ser só uma ideia. E se a criação não estiver sincronizado com a ideia, a produção nunca vai ser interessante. E isso é tão pensado que se expressa através da criação de design dos mapas visitados, porque os arredores contam muito também da história paralela do mundo. Tanto que Dark Souls é um exemplo muito bom disso, porque conta para o jogador uma história criando um contexto dentro dos mapas, desde os itens até os chefões que a gente vai enfrentar na nossa campanha. Isso tudo porque nós usamos a nossa compreensão para criar uma história sobre as pessoas que viviam ali antes e como que isso chegou até aqui. Tanto que um tempo atrás eu fiz um curso que falava sobre como a Disney pensa os parques temáticos. E tudo, desde as pedras no chão até o aroma, vai ser um fator de importância dentro do contexto geral, por mais que passe despercebido. Então nesse ponto não é só criar um cenário ou personagem para compor um mapa, mas sim pensar em um contexto dentro da obra que mantém a experiência de quem joga imersiva, por mais complicado que seja o jogo. Porque aqui o ponto não é o cenário perfeito, mas sim um mundo que seja funcional dentro das expectativas de quem consome a obra, desde os banheiros, sofás, placas e letreiros, porque assim o jogador consegue se conectar pelas funções que ele já tem a referência do mundo real. Mas não é só na construção física que uma boa ambientação vai precisar de um toque artístico, mas também nos sentimentos que busca criar no jogador. Por isso as cores, a iluminação e os posicionamentos de câmera vão ser ferramentas muito importantes, pois unem a atenção do personagem para que a gente se conecte mais com a atenção da narrativa. Por isso os inimigos desconhecidos na sombra têm uma importância muito grande de forma geral para a narrativa de Dark Souls, e os ataques ágeis dos monstros em Hollow Knight indicam para o jogador não baixar em nenhum momento a guarda, por mais que você já jogue um bom tempo. Porque um erro pode significar a sua morte e voltar tudo o que você já fez até agora. Por isso você precisa entender e buscar também como vai representar esse mundo. E é nesse ponto que a gente entra no horizonte de informações do jogador. Aqui nesse ponto de construção você vai definir como quem interage com a obra vai perceber o mundo ao redor, para justamente definir desde o comportamento até quanto tempo ele vai ficar olhando para uma tela, porque muita informação pode representar problemas, tornando o jogo muito parado, mas é assim que os jogos de estratégia se destacam. Ou se não, você pode mostrar pouca informação. Por exemplo, escondemos os inimigos no cenário como uma forma de comportamento que o jogador não tinha conhecido antes, porque ao começar a definir isso, vamos definir também o ritmo que a história ou o jogo progride. E por mais que o jogador faça planos e busque solucionar todos os problemas de uma forma simples, você que cria os níveis ou até mesmo o jogo de uma forma geral, precisa dar atenção a esses detalhes, porque é na surpresa de um plano que não vai dar certo que a emoção de enfrentar um desafio vive. Agora, se a gente conhece mais sobre como apresentar o mundo dentro do jogo e até mesmo como que isso afeta a forma que a gente lida com ele, como que a gente pode ainda nos manter tão engajados em jogos tão complicados? Será que é com combates frequentes? Com uma história interessante, ou até mesmo com estratégias que recompensam o jogador por se arriscarem? Nesse ponto é tudo uma questão de equilíbrio, balanceando muito bem o que você mostra para o jogador e como você vai unir isso com a jogabilidade. Por exemplo, todos os lugares que você ainda tem para explorar em um jogo gigantesco como Dark Souls, ou o que vai vir depois dessas salas em Hollow Knight. Como que eu, em Celeste, vou resolver esse próximo puzzle? Com referências assim, o jogador consegue definir e ainda mais ver de uma forma mais próxima o desenvolvimento do personagem ou da nossa maestria dentro do jogo, porque a gente precisa entender ainda mais que é no equilíbrio de algo desafiador que não seja tão difícil para ser impossível e muito menos tão fácil que não tenha graça. Por isso você continua desenhando fundamentos, porque é difícil, mas não o suficiente para ser impossível, e não é fácil o suficiente para não ter graça. Por isso também a gente continua criando para buscar chegar até o ponto onde o mistério de como que a gente vai ser um dia se encontra com a realidade de quem nós somos. E acredito que é por isso que você continua jogando Dark Souls, Hollow Knight, Cuphead, Celeste, Dead Cells e tantos outros jogos incríveis, porque tudo isso é um desafio que nos inspira e muito além do que achávamos que conseguiríamos. Você sabia que está tendo os 200 anos de Sala 1604? E ainda mais, que tem prêmios incríveis! Só que aí é que tá, amanhã é o último dia para você participar, então corre, dá like nos podcasts anteriores ao de amanhã, no caso desde o podcast de Quem Ganha a Batalha Anime vs Disney,
e ir até o que vai sair amanhã e que ainda vai ser ao vivo. E já aproveita e dá um like no Revodox. Fui!